Pipella che se Alessandro Del Piero, 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 Alessandro Del Piero. Tifoseria bianconeira, bem tornado ao Finestra Bianconeira, bem tornado numa sexta-feira. Calma, que esse entusiasmo todo. A narração. O último gol do Del Piero aqui contra a Atalanta, ainda na época do Conte. Fica até o final do vídeo, porque nos últimos minutos eu vou falar um pouco do mercado. Do mercado, em pleno outubro, tem uma notícia de mercado e algo sobre o Antônio Conte. Fica até o fim, o vídeo é sobre o Del Piero. Calma que eu já vou explicar para você, tifoso, porque esse meu entusiasmo. Fazia tempo que eu não fazia um vídeo feliz. Para quem acompanha o canal há mais tempo, sabe que a marca do Finestra é a irreverência, é você falar de futebol de maneira séria, análise é séria, lógico, mas com alegria, com irreverência, com zoeira, porque o futebol é assim no mundo inteiro. A irreverência em primeiro lugar, porque o futebol é alegria, mas ultimamente a Vecchia não está dando tanta alegria e os vídeos estão muito sérios, né? Estão muito carrancudos, mas hoje ele, Alessandro Del Piero, é o tema do vídeo, porque eu tenho uma notícia fantástica para vocês. Porém, antes de começar, rapidinho, nós somos do Juventus Fan Clube Oficial do Brasil. Siga-nos lá no Instagram, é só procurar JFC São Paulo Brasil, tudo junto. Qualquer dúvida, entra no direct para quem quiser ser sócio e ter descontos nas cantinas aqui em São Paulo. E claro, se você for viajar para a Itália, a gente consegue disponibilizar a venda de ingressos para você antes da venda geral para o público. Além de você poder comprar em até 3 produtos, você ter desconto em 3 produtos oficiais, né, na loja da Juventus. Isso aqui você pode comprar online mesmo, não precisa ir para a Itália não, né? E você tem aí um desconto, né, em 3 produtos licenciados. E claro, né, você fazer parte dessa família bianconeira em todo o Brasil. Bom, Alessandro Del Piero, Ale. Por que o vídeo do Del Piero? Por que nessa sexta-feira, às vésperas da partida contra o Bolonha, né, hoje não tem jogo? Por que eu vou falar do Del Piero? Porque é o seguinte, todo mundo sabe que o Del Piero e o Agnelli tiveram uma rusga alguns anos atrás. Só voltando rapidamente, para quem não sabe o motivo, o Del Piero propôs um contrato em branco lá atrás, na última temporada, aquela que a Juventus ganhou o Scudetto, o primeiro dos 9, né, com o Antônio Conte. Ele propôs um contrato em branco, fez até um vídeo, né, dizendo que a Juventus que escolheria o valor ali, enfim. E aí, essa maneira estratégica do Del Piero, né, ele era mestre até nisso, colocou ele contra, aliás, jogou o Agnelli contra a parede, porque a Juventus não tinha intenção de renovar o contrato com ele, porque aquela coisa, o jogador já vai ficando velho e tudo mais. O Totti deu problema na Roma, né? O Spalletti teve culhão de colocar o Totti no banco, porque o Totti queria estar jogando até hoje lá. E isso realmente eu até dou razão aos treinadores. Quando o jogador passa da época de parar, acaba virando um problema no elenco. Bom, claro que o Del Piero nunca é problema, mas o que acontece? A maneira como ele agiu não agradou o Agnelli. O Agnelli foi obrigado a renovar com o Del Piero, porque a partir do momento que ele chega publicamente e fala, olha, eu assino em branco, me dá aí que eu, né, não vou aqui atrás de valores, o Agnelli vai fazer o quê? O Agnelli tinha acabado de chegar, ele, o Marotta, tudo mais, né? Foi obrigado a renovar com um cara que a Juventus vinha de 2 competições nacionais, onde terminou em 7º lugar. E aí ele não podia pegar e dar um pontapé na bunda da bandeira da Juventus. Ainda mais o cara se propondo a jogar num contrato em branco. O Agnelli renovou. E aí, quando eles estavam lá conferindo, eles que eu falo, o Agnelli e o Del Piero, fizeram lá uma espécie de... Não foi bem uma live, né? Ainda nas obras do Allianz Stadium, o Agnelli vira publicamente e fala que
O Del Piero merece todas as referências do mundo, já que seria o último ano dele na Juventus. Pegou todo mundo de surpresa, porque o contrato seria apenas por um ano, enfim. E o Del Piero queria ir 3, 4 anos, enfim, pelo menos 3 anos. Preferia ficar mais 2 anos de temporada, no mínimo. E o Agnelli ali deu no meio. E a partir dali, eles não se falaram mais. Não houve uma briga, um bate-boca, não houve nenhum tipo de situação. Apenas não se falaram mais. Ficou uma antipatia no ar, diferente do Agnelli que brigou com o Conte. Daqui a pouco a gente chega lá. E por causa disso, ou totalmente por causa disso, que o Del Piero nunca entrou na diretoria da Juventus. Porque vocês já se perguntaram por que o Nedved, que foi jogador na época do Del Piero, faz parte da diretoria, aliás, é vice-presidente, e o Del Piero não é nada lá dentro. Nunca foi convidado para nada. Já se fizeram essa pergunta? Por causa desse atrito com o Agnelli. Mas torcedor pode comemorar, essa briga ficou para trás. Recentemente o Del Piero foi no estádio da Juventus, no final do ano passado. Ali foi ao convite do Arrivabene. Ali o Agnelli não o convidou, né? Mas já não tinha tanto essa rusga. E a grande notícia que eu vou passar aqui para vocês é o seguinte, ouçam com muita atenção, porque agora é interpretação. O Del Piero vai voltar para a Juventus. Vou repetir, você não ouviu errado. O Del Piero vai voltar para a Juventus. Pena que ele não pode entrar para bater falta, porque senão ia resolver os problemas do Alegre. Eu já colocaria o Del Piero agora contra o Benfica. Duvido que o Benfica segurava o Rojão lá na terra do bacalhau. Duvido. Acontece que o Del Piero não pode jogar mais, né? Se fosse assim seria fácil, né? Chama o Pirlo, chama o Tevez, enfim. Mas o Del Piero vai voltar como diretor da Juventus. Estou aqui falando para vocês em primeira mão. Porque qual que é a notícia? A notícia é a seguinte. Del Piero está, ele Del Piero, já fez as pazes com o Agnelli, Agnelli já fez com o Del Piero. Passaram uma borracha no passado, né? Seria o Agnelli paz amor? Porque daqui a pouco tem uma informação quente sobre o Antônio Conte. Fica até o final. Não sei se é o Agnelli paz amor, mas o fato é que o Del Piero e o presidente Agnelli apararam as arestas e estão falando a mesma língua. Em que sentido estão falando a mesma língua? Atenção! Del Piero, torna da Noi, volta para a Juventus, né? E venha fazer parte aqui da diretoria, assim como o Nedved, né? Enfim, assim como o Buffon foi convidado, e assim que o Buffon parar, eu tenho certeza que o Buffon vai fazer parte da diretoria quando ele parar de jogar futebol. O Del Piero, então, vai voltar para a Juventus. Sim, aqui no Finestra não tem conversa mole, né? O canal foi criado para acabar com as notícias falsas do Tuttosport, da Gazeta e muito mais dos portais que falam aqui no Brasil um monte de bobagem. Aqui é ponta firme. Acontece o seguinte, como que é essa volta? O Del Piero está ensaiando o seu retorno. O que é ensaiando o seu retorno? Ele já está pensando ali na frente como planejar essa sua volta, porque todo mundo sabe que ele tem lá um negócio nos Estados Unidos, né, da Academy dele, né, a escolinha de futebol dele, e ele não pode largar a escolinha agora para voltar para a Juventus. Ele precisa, e não vai se desfazer dessa escolinha que ele tem lá nos Estados Unidos. Ele vai continuar administrando ela. Então ele precisa se organizar na sua vida para poder voltar para Turim, para voltar para a Juventus. Quando que ele volta para a Juventus? Esse é a única dúvida. Que ele volta, ele volta. Isso eu estou garantindo para vocês. Porque a informação que eu tenho é que ele está ensaiando a sua volta. Ele está ensaiando a volta. Reparem nas redes sociais deles que nos últimos 3 meses ele está indo muito para Turim. Está indo muito para Turim. E não era assim. Era bem raro ele ir. Vai depender muito de como ele vai reorganizar, já que ele tem os seus negócios nos Estados Unidos. Isso pode acontecer daqui 6 meses, daqui 1 ano ou daqui 2 anos. Não importa. Pode ser que daqui 2 anos. Mas o fato é que Del Piero vai voltar para a Juventus. E eu estou aqui falando para vocês com muita alegria no coração. Não ia estar inventando essa notícia, esse meu entusiasmo. Até esqueci a má fase da Juventus. Até esqueci a derrota para o Monza. Porque quando você fala em Del Piero, vem uma paz na alma. Para quem não sabe, eu tenho alguns ídolos no futebol. Mas o Del Piero é o meu maior ídolo, disparado. É o meu ídolo. Então, quando se fala de Del Piero, a gente realmente fica com o coração acelerado. E repito, a notícia é que Del Piero, ele está ensaiando a sua volta na Juventus. Porque o Agnelli, presidente, abriu as portas e fez assim, vem
vem. E o Del Piero, obviamente, não vai recusar, né? Feitas as pazes, vai ensaiando o seu retorno à Juventus. Essa notícia é dessa semana, é quente. Vou repetir, estou entusiasmado. O Del Piero ensaia o seu retorno à Juventus. Pode ser daqui a 1 ano ou daqui a 2 anos, mas o importante é que ele vai voltar. Dito isso, falando essa questão do Del Piero, que vai voltar para a Juventus, meu Deus do céu. A gente fala e é muito legal. Tem aqui uma informação rapidinho de mercado e sobre o Antônio Conte, né? Primeiro vamos falar do Antônio Conte, porque tem muita notícia por aí. Ontem ele deu uma coletiva, falou que tá feliz no Tottenham e tudo mais. Ragazzi, a informação que eu tenho é a seguinte. Prestem atenção que é ponta firme. Antônio Conte e Juventus estão conversando. E com certeza não estão falando sobre final de novela ou sobre eleições no Brasil. Estão conversando. Isso é fato. E estão conversando. Não foi uma ou duas conversas. Já tiveram 3 conversas entre Antônio Conte e Juventus. Leia-se Antônio Conte e Nedved sobre o quê? Interrogação. Por que 3 conversas? Estão conversando, sim. Mas o Agnelli perdoou o Conte? Pois é, eu falei lá atrás, agora há pouco, né? O Agnelli Paz e Amor. Sim, o Agnelli também perdoou o Conte, e isso já faz um tempinho. Então aquele negócio de mostrar o dedo, de um xingar o outro, que teve lá na Copa da Itália, quando os estádios estavam fechados, quando o nosso treinador era o Pirlo, já ficou para trás também. E acredite, a aproximação partiu do Agnelli. A aproximação partiu do Agnelli, que o procurou para dar parabéns porque o Conte, ele falou que ia quebrar a sequência de títulos da Juventus na Itália e quebrou pela China de Milão. E aí, o Agnelli deu os parabéns para ele. Eu não sabia disso, fiquei sabendo há poucos dias, e o Conte ficou tocado com essa atitude do Agnelli, de receber parabéns de um cara que estava brigado. Eles estão de bem. Eu estou garantido para vocês, Agnelli e Conte estão de bem. Então, prepara, porque onde tem fumaça tem fogo, os dois estão conversando, a Juventus não deve trazer um Traghetadori, a não ser que ela perca os próximos 10 jogos, e aí na hora que parar para a Copa do Mundo, pode ser que venha um Traghetadori, mas a ideia é justamente ficar com o Allegri até o fim, pelo menos por enquanto é isso que está se configurando, mas o Conte já está de sobreaviso para a próxima temporada. Então, tudo que ele falar no Tottenham, vocês relevem, porque a informação que eu tenho, verídica, verdadeira, o Finestra é para isso. O Finestra é um canal meu, mas é um canal para vocês, é de vocês, conversa de bar, conversa de boteco. Informação que eu tenho quente é que o Conte está conversando com a Juventus. Já foram 3 conversas, só nos últimos 15 dias, 3 conversas. E eu te pergunto, por que tanta conversa? Por que tanto, né, desses bate-papos entre a diretoria da Juventus e o Conte nesses últimos dias, coincidentemente com esse momento difícil da Juventus? Não é à toa não, tá? Voltando para o Del Piero rapidinho, eu não falei aqui, eu não cravei, o Del Piero está voltando. Sim, falei, mas atenção, calma. A não ser que o Del Piero mude de ideia ou aconteça alguma coisa que impeça dele voltar para a Juventus. Por exemplo, eu amanhã vou para a praia, vou passar o fim de semana na praia, tá aqui, tá garantido, eu vou para a praia, tomei a decisão, e aí chega o fim de semana, chove, eu sou obrigado a deixar para outro fim de semana. Tirando isso, sim, Del Piero é fata, vai voltar para a Juventus, está nas mãos dele, né? Só depende da organização da sua vida pessoal, principalmente com o lance que ele tem lá da academia dele nos Estados Unidos. Mas isso o Del Piero tira de ficha, como ele batia faltas com maestria, isso ele vai resolver fácil, porque Del Piero e Juventus não c'è bianco sem nero, não c'è Juve sem Del Piero. Pegou? Não tem branco sem preto, não tem Juventus sem Del Piero. Portanto, ele vai voltar. Finalizando o vídeo do Finestra, um vídeo especial para falar desse retorno do Del Piero. Rapidinho, um mercado de janeiro. Por que eu estou falando isso? Saiu uma notícia do Alex Sandro. Realmente o Alex Sandro vai sair na próxima janela. Não vai ficar na Juventus. E a Juventus começa a mirar
o jogador do Benfica, Grimaldo, para ser o seu substituto. Ela não tem nenhum contato com ele, apenas direciona para o Grimaldo, mas tem contato com outro jogador. Sim, houve um primeiro contato essa semana, quinta-feira passada, ontem fez uma semana, houve um primeiro contato com um jogador camaronês que joga pela seleção da França, um francês que joga pela seleção de Camarões, no Eintracht Frankfurt, né, que é o Ndeka, assim que fala, Evan Ndeka, né, 23 anos, e ele vai vir para o lugar do... Vocês vão ficar felizes, né? Se ficaram felizes sobre a volta do Del Piero, o camaronês pode vir. Por que eu falo que ele pode vir? Porque houve um contato com ele, mas tem outros clubes na jogada. Então, vamos torcer para que a Juventus consiga vencer a concorrência, assim como fez com o Bremer, que tinha a concorrência da Inter e a Juventus venceu, né? O NDK, ele é um francês, né, que joga em Camarões, né? Como diria o Pelé, tem gente que vai gostar disso aqui, a seleção do Camarão, entende? Então, ele tem concorrência de outros clubes, um deles é a Inter, mas é um jogador que está em escadenza. Vamos torcer para que ele venha para a Juventus, justamente para o lugar do Rugani. O Rugani deve sair e já começa a pensar em baixar o seu salário para poder ir para outro clube, porque ele sabe que ele cansou de ficar no banco e cansou de não jogar. Ele sabe que tem que baixar um pouco e a informação que eu tenho é justamente essa, é que o Rugani já começa a pensar em baixar para poder sair. E aí o camaronês de 23 anos deve ser o seu substituto para o central, né? Para o miolo da zaga. 17 minutos de vídeo, tá bom demais, passei um pouco do tempo, me perdoem, mas é que eu quis aproveitar dessa notícia do mercado porque teve contato semana passada com o empresário do jogador aí do Camarão. E claro, né, aproveitei para falar que o Conte e o Conte e a Juventus estão conversando. E desculpem aí os 18 minutos de vídeo, mas falar de Del Piero nunca é demais. Ragazzi, ci vediamo. Domingo tem o jogo contra o Bologna, o time da Mortadela. E eu espero que a gente jogue como Juventus e que se inspire nessa camisa aqui, se inspire nesse jogador aqui, né? A boa notícia é que a semana que vem Pogba e Chiesa voltam aos treinamentos, mas o Chiesa, vamos com calma, que ele só vai estar voando mesmo em janeiro. Dá um like no vídeo, se vediamo, sempre força Juve fino alla fine, e fiquem ligados, porque durante a Copa tem sorteio de uma camisa oficial da Vecchia Senhora. Del Piero voltando, Del Piero. Ci vediamo ragazzi, forza Juve sempre fino alla fine. Del Piero.